Tu opera hoje, cara? Qual? Não, não, a universitária não. Ainda não empurraram para mim, não. Ainda não. Ainda não. Tá. Você pode a seletiva. É as seletivas, sim, e a OCM. E a OBM local. Você não é seletiva agora? Hã? A seletiva ainda está sendo agora, né? Não, já foi. Todas as seletivas já ocorreram. Agora é a OBM. Tem aula para quem passa a seletiva? Não. Eu não sei se tem um treinamento, cara. Aí não. Nas seletivas da IMO, os que se destacaram vão receber um treinamento no Rio. Ou é online, ou para fazer a internacional. Acho que é no IMPA. Sempre é no IMPA, assim. Ó, pessoal. Ó. Aqui. Tá. Proposição. Tá? Sejam F uma função e P um número real. Então, nós temos a seguinte igualdade. Limite de f de x com x tendendo a P é zero se e somente se o limite com x tendendo a P do módulo de f de x é zero. Tá bom? Daí, dado L real, tá? O L, o limite de f de x com x tendendo a P é L, tá? Tá bom? Se somente se o limite com x tendendo a P de f de x menos L é quanto? É zero, que ocorre se somente se o limite com x tendendo a P de que? De f de x menos L também é zero. Não vou usar tempo da aula demonstrando isso. As demonstrações estão nas notas, são simples, tá? É óbvio, né? Limite de f de x com x tendendo a P é zero, se somente se o limite do módulo de f de x com x tendendo a P também é zero. E obviamente, o limite de f de x com x tendendo a P é L, se somente se o limite com x tendendo a P de f de x menos L é zero, que é se somente se. Correto? Tá? Sou bem intuitivo.
Tá aparecendo aqui, cara? Tu tá gravando? Começou. Agora, observe o seguinte, ó. Observe a seguinte coisa. Vou pegar no círculo trigonométrico, tá? U e V. Vou pegar o círculo trigonométrico aqui, vou desenhar com carinho. Vou desenhar com bem carinho, ó. Pegar o círculo trigonométrico. Vou fazer a figura desse lado sem perda de generalidade. E vou considerar o seguinte, ó. Considerar 6. Aqui, ó. Pegar aqui. Ângulo P. Tá? E vou considerar aqui um ângulo X. Você está entendendo? Está entendendo? Se o ângulo é P e o ângulo X, eu estou no círculo trigonométrico. Quanto é a medida desse arco? Quanto é? X menos P. Como eu não sei quem é maior, quem é menor, com certeza é o quê? O módulo de X menos P. E obviamente, pessoal, quanto é a medida dessa corda? Essa corda eu sei. Eu sei que eu tenho a medida dessa corda. É a distância entre esses dois pontos. Só que esse ponto aqui, quem é esse ponto? É o ponto cosseno de P, o quê? Seno de P. E quem é esse ponto aqui? É o ponto cosseno de X, seno de X. Então você observa o seguinte, ó. Dados X e P reais, tem-se o seguinte. Vou fazer por seno, tá? O módulo do seno de X menos o seno de P, que é igual a quê? Ao módulo de quem? Do seno de X menos o seno de P ao quadrado, todos concordam? A raiz quadrada do quadrado é o módulo do número. Isso aqui é menor que ou igual a raiz quadrada de quê? Do seno de X menos o seno de P ao quadrado, mais, vou botar raiz quadrada de cosseno de X menos cosseno de P ao quadrado, tá ligado, tá? Mais o quê? Seno de X menos o seno de P ao quadrado. Vocês concordam comigo? Mas quem é essa raiz quadrada aqui? Quem é? É o comprimento desse segmento. Concorda? Não é? Distância entre dois pontos, que é o comprimento desse segmento. Raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Só que isso eu sei que é menor. O segmento, ele mede menos do que o arco. Então isso é menor do que X menos P. Não é verdade?
Não é verdade? E isso é o quê? Maior que ou igual a zero. Né? Daí, pessoal, o que é que você acha que é o limite com x tendendo a p do seno de x menos seno de p? Quanto é? Se o x tende a p, para onde é que vai isso aqui? Para onde é que vai isso aqui? Se o x está tendendo a p, vai para onde? Para zero. Só que isso sempre é maior do que isso. Então, para onde é que vai isso aqui? Com o x tendendo a p? Se isso aqui está indo para zero, isso aqui vai para onde? Para zero. Ou seja, eu estou argumentando intuitivamente, mas isso aí você comprova por epsilon e delta. Nas notas está feito, tá? Na nota está feito. Por quê? Ou seja, o limite do seno de x com x tendendo a p é igual a quê? Ao seno de p. E é igual ao seno de p qualquer que seja o p real. Isto diz o quê? Que a função seno é uma função contínua. De forma análoga, se você usar cosseno aqui, você tem o quê? Analogamente, você tem que o limite do cosseno de x com x tendendo a p é igual a quê? Ao cosseno de p. Qualquer que seja o p real. Conclusão, as funções seno e cosseno são funções... São funções o quê? São funções o quê? Contínuas. Que diferenciável, cara. Isso aqui não dá diferenciabilidade, não. Isso aqui dá continuidade. Portanto, seno e cosseno são o quê? São funções contínuas. E se são contínuas, as outras também são contínuas. Quem é a tangente? A razão do seno pelo cosseno. E as duas são contínuas. Razão de funções contínuas é uma função contínua. E, assim, tangente, cotangente, secante e cossecante são funções contínuas. Essa conclusão daqui para cá, se você não quiser tê-la usando a definição, essa conclusão, usando essa desigualdade, concluir isso, se você não quiser ter esta conclusão a partir dessas desigualdades, usando épsilons e deltas, você pode ter, usando um teorema matemático chamado teorema do confronto, que é um teorema que diz o seguinte, teorema. Vou colocar aqui o teorema. Teorema conhecido como teorema do confronto. Sejam P um número real, L também um número real e F, G e H funções. Três funções. Tá certo? Se
Primeiro, F, G e H estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P. F, G e H estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P, vírgula. F de X é menor que ou igual a G de X, que é menor que ou igual a H de X, para todo X nessa vizinhança. Se você tem essa desigualdade aqui, para todo X nessa vizinhança. Tá? Todo X nessa vizinhança. Tá? O limite de F de X com X tendendo a P é o limite de H de X com X tendendo a P, que é o L, então o limite de G de X com X tendendo a P também é. Vou ver se vocês entendem. Esse teorema é conhecido como teorema do confronto. Teorema do confronto. Ou teorema de sanduíche. E vocês vão entender por que esse nome sanduíche. Tá, eu vou transcrever geometricamente todas as hipóteses aqui, para geometricamente você obter a conclusão. Então, eu tenho P e L números reais. Vou fazer isso aqui, ó. Eu sempre faço aonde? No primeiro quadrante. Agora eu vou fazer no terceiro. Diz. Precisamos falar um pouco do valor médio nessa frase. Não, não é o termo valor médio, não. Tem nada a ver com o termo valor médio. Tá? Você tem aqui P e L. Tá? Então você tem um ponto aqui que eu vou desenhar com uma bola aberta, tá? Esse ponto é o ponto de abscissa P e ordenada L. P é real, L é real. Agora você tem as três funções definidas numa vizinhança aberta e estrita de P. Ou seja, há uma vizinhança aberta e estrita de P contida no domínio das três funções. Então, tem uma vizinhança aqui aberta e estrita de P, no qual as três funções estão definidas. E nessa vizinhança, você tem duas coisas. Primeiro, nessa vizinhança você tem uma coisa. Limite
tá? Você tem uma coisa, f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x para todo x nessa vizinhança. Como é que eu desenho isso? Usando o outro fato de que o limite de f de x com x tendendo a p é L, que também é o limite de h de x com x tendendo a p. Bem, a f, eu vou desenhar o gráfico da f de azul, é uma função cujos pontos do seu gráfico tendem para esse ponto aqui com x tendendo a p. Então está aqui a f. A f é uma função que faz isso. Você concorda? A h também faz isso. Só que dentro dessa vizinhança, a h está por quê? Está por cima. Então, a h vem para cá. E eu vou desenhar H de preto aqui para você destacar. Então, elas não coincidem nesse espaço. Ah? Então, elas não precisam coincidir nesse Não necessariamente elas têm o mesmo domínio. Eu não estou dizendo que elas têm o mesmo domínio. Dizer que uma função está definida no conjunto é dizer que esse conjunto